Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarinha, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. E olha só, nós já estamos aí na lição 13, imagens do fim, última lição do trimestre. Foi maravilhoso estar com você aqui durante todas estas semanas, estudando o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Não esqueça, nós vamos continuar estudando a lição ao longo do próximo trimestre. Então, eu quero te convidar em nome de Jesus, compartilhe esse conteúdo, vamos continuar estudando a lição, vamos continuar avançando e assim aprendendo mais através da palavra do nosso Mestre Jesus. Amém? Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, na lição desta semana, o verso para memorizar está no livro de Jonas, capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. A história de Jonas é uma história maravilhosa, mas ao mesmo tempo parece que nós encontramos ali um enredo desafiador. E ao longo dessa semana nós vamos perceber algumas nuances interessantes aí na história do profeta Jonas. Queridos, eu quero ler aqui um trecho da lição que diz o seguinte: nesta semana concluiremos nossos estudos sobre relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Desta vez, veremos a missão de Jonas em Nínive, a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro, o rei persa que libertou o povo de Deus e lhe permitiu retomar a terra prometida. Ou seja, nessas histórias nós veremos aí algumas simbologias que apontam para o tempo do fim, para os últimos momentos da história da humanidade, que creio eu, em nome de Jesus, nós já estamos vivendo aí nesses últimos momentos. Contudo, também tem relevância especial para gerações que vivem antes do retorno de Cristo. Podemos extrair desses relatos elementos que nos ajudam a compreender o que chamamos de verdade presente. Ou seja, a verdade presente é a verdade para o nosso tempo, a verdade para os nossos dias, a verdade que precisa ser pregada e ensinada de forma enfática. Na lição de domingo, dia 22 de junho, o profeta relutante. Queridos e amados irmãos, a história de Jonas já foi ouvida, já foi pregada diversas vezes por diversos pregadores evangelistas, e nós percebemos que a história de Jonas, embora breve, é impactante. Muitos crentes veem em si reflexos desse profeta relutante. A história contém lições a respeito de eventos futuros, ou seja, olhando para a história de Jonas, nós conseguimos sim enxergar os eventos futuros da história da humanidade. Nós vamos perceber na lição de domingo que Jesus declara que ele é maior do que Jonas. Hoje conhecemos Jonas como um profeta relutante, indisposto a ir a Nínive. Obviamente, humanamente falando, o profeta tinha os motivos dele e ele vai argumentar, ele vai dizer que Deus é misericordioso. Ele sabia, no fundo, que se o povo de Nínive se convertesse, Deus perdoaria, porque Deus é longânimo. E é isso que nós percebemos na lição aí de segunda-feira, 23 de junho, obra de arrependimento. Parece claro que o lugar estava condenado. Veja, Jonas, ele não faz um apelo ao arrependimento quando ele prega. Ele dá a mensagem: olha, Jonas Nínive vai ser destruída. Nínive vai ser de fato exterminada. É a mensagem que Jonas ele prega para Nínive, e ele não faz aquele apelo ao arrependimento que normalmente o pregador e o evangelista faz, né? Muito pelo contrário, ele só dá a mensagem, e você vai perceber que mesmo sem apelo o povo se arrepende, o povo se arrependeu, Deus perdoou o povo.
O povo de Nínive foi perdoado pelo Senhor, porque Deus ele é misericordioso, Deus é rico em perdoar, Deus é rico em misericórdia. A profecia não se cumpriu e isso causou tristeza ao coração de Jonas. Imagina só, um profeta que profetiza e a profecia não se cumpre. Para Jonas foi desafiador. Você às vezes olha para a história de Jonas e você pensa assim: meu Deus, que profeta cruel, que profeta duro. Amigo, os ninivitas eram cruéis com o povo de Deus. Os ninivitas fizeram coisas, sabe, horríveis. Então Jonas olhava para os ninivitas como inimigos, como um povo inimigo, e consequentemente ele queria de fato que o povo morresse, que o povo fosse extirpado pela maldade que já causou. Era um povo sanguinário, um povo cruel. E agora o profeta profetiza, a profecia não se cumpre, ele fica chateado com Deus. Nos últimos dias, muitos atenderão a mensagem e se arrependerão. Amigos, amados e queridos, lembre-se, a mensagem de advertência para os últimos dias será dada à humanidade e muitos se arrependerão, muitos se converterão, assim como os ninivitas. Nós olhamos às vezes para as pessoas e corremos o risco de imaginar que somos cristãos, estamos salvos e os outros estão perdidos. Tomemos muito cuidado com esse ponto de vista. Existem muitas pessoas salvas e às vezes elas não estão dentro de uma igreja. Muitas pessoas que estão no caminho da salvação, mesmo não estando dentro de uma igreja, ou outras pessoas seguindo a uma religião que é diferente da nossa, mas é fiel a Jesus, é fiel ao conhecimento que tem. Deus tem essas pessoas como salvas também. É por isso que nós entendemos que lá no céu teremos muitas surpresas. Bom, queridos, na lição de terça-feira, 24 de junho, nós temos aí o tema, o banquete de Beltesazar. Você vai perceber na história bíblica, especialmente em Daniel, capítulo 2, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, Deus revelou o sonho e deu a interpretação para Daniel. Mesmo assim, posteriormente, veja só a prepotência do rei Nabucodonosor. Na sequência, ele construiu uma estátua toda de ouro e ele levou o povo de Babilônia, levou a todos aqueles que vinham de outras nações e estavam em Babilônia a adorar aquela imagem que foi levantada no campo de Dura. Você lembra da história dos 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias? Eles não se prostraram. Quando Nabucodonosor levanta aquela imagem, é como se ele dissesse assim: olha, o Império Babilônico será eterno. Na sequência, nós vamos perceber da história que Beltesazar, ele mesmo vendo o que Deus havia feito na vida de Nabucodonosor, você entende? Ele chega um momento que ele dá um banquete, uma farra, e ali ele pega os utensílios da casa de Deus, da casa do Senhor, do Deus de Israel, e leva para se utilizar dos mesmos naquela atividade profana que ele estava realizando, ou seja, buscando misturar o santo com o profano. Você lembra da profecia de que o rei Nabucodonosor passaria 7 anos como um bicho, como um animal, e depois desses 7 anos ele reconhece de fato que Deus é o verdadeiro Deus. E agora Beltesazar, ele vê a escritura na parede, ele não aprende com o exemplo do seu antecessor, e agora, infelizmente, ele paga caro, porque o reino de Babilônia foi pesado e foi achado em falta. E na sequência você vai perceber que mais uma vez Daniel entra em cena. Os magos da Babilônia, antes de Daniel, foram convidados, os sábios, para trazer a interpretação, daquela escritura na parede. Eles não conseguiram, e Daniel foi chamado à presença do rei Beltesazar, e a profecia era que Ciro invadiria Babilônia.
Ciro invadiria Babilônia e venceria o Império Babilônico. Ou seja, a queda do Império aconteceu naquela mesma noite. Amigos e amados irmãos, assim como o exército de Ciro chegou de súbito sobre a Babilônia, nós temos aqui uma imagem clara, nós temos aqui um protótipo claro do que vai acontecer nos últimos dias. Cristo virá de súbito, ainda que os sinais estejam aí à nossa vista, mas Cristo virá e ninguém será avisado o momento e a hora exata que Cristo virá. Então nos preparemos, não sejamos de forma alguma inconsequentes com relação à volta de Jesus Cristo. Na lição de quinta-feira, 26 de junho, Ciro ungido. Ciro libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico. Que maravilha, ele foi um tipo de Cristo. Cristo virá libertar a sua igreja muito em breve Jesus virá. Muito em breve o nosso Cristo regressará e nos trará salvação e vida eterna. E por fim, no estudo adicional que está na sexta-feira, 27 de junho, nós lemos o seguinte: a cada nação que entra em cena tem sido dada a oportunidade de ocupar seu lugar na terra para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo vigia. A profecia traçou o surgimento e o progresso dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Cada um deles, bem como as nações de menor poder, a história tem se repetido. No final das contas, todos esses impérios, todas essas nações passarão, as guerras passarão e o reino eterno de Cristo será de fato estabelecido aqui na terra. É o que eu aguardo ansiosamente, tenho certeza que é o que você também aguarda e que nós possamos nos preparar. Quero convidar você nesse momento a juntos orarmos e agradecermos a Deus, porque a palavra dele traz esperança para os nossos corações. Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas promessas, pela tua palavra e pelas profecias que se cumpriram e que se cumprirão. Abençoe a nossa vida, a nossa família, nós oramos por Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o conteúdo com todos os seus contatos. Abraço forte em nome de Jesus Cristo.